O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si: Vamos a Belém, ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria celebrarmos o Santo Natal do Senhor. Dia santo, dia em que Deus visitou o seu povo. Nós já celebramos ontem à noite a vigília do Natal, celebramos já essa festa, essa alegria, mas hoje é o dia do Natal, dia 25 de dezembro. Por isso, nós nos alegramos com o Deus que se fez homem. Deus de todas as coisas, Criador de tudo, um dia veio visitar-nos. Se fez um de nós, na humildade, na simplicidade e na pobreza. Esta é a grande alegria do Natal. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado. Este Deus se fez homem, assumindo a nossa natureza. Nenhuma outra fé, nenhuma outra religião ousa fazer uma afirmação dessas. Só nós cristãos afirmamos que Deus se fez homem. As outras religiões podem até tentar assim imaginar, por exemplo, homens inspirados por Deus, homens iluminados por Deus, mas Deus mesmo que se fez homem, só a nossa fé diz, humanamente falando, uma loucura dessas. Quando Deus se faria homem, quando Deus se faria um de nós, mas de fato, por amor, Ele se fez um de nós. Essa é a grande festa, é a grande solenidade do Natal. E o Natal traz em si uma contradição, uma contrariedade. Porque Deus, que é todo-poderoso, Deus que tudo pode, Deus que tudo sabe, quando Ele se encarna, quando Ele vem até nós, Ele vem da forma mais simples, da forma mais pobre, da forma mais indefesa, que é, em primeiro lugar, nascendo como uma criança. Se Ele quisesse vir adulto, Ele já poderia vir adulto, mas Deus quis vir como uma criança. Não tem condição mais vulnerável do que a condição de uma criança. Nós temos várias crianças hoje na igreja, graças a Deus. Não tem condição mais vulnerável que a condição de uma criança. Se nós analisarmos, uma criança recém-nascida, ela é um sujeito, uma pessoa condenada à morte. Se você colocar uma criança no berço, se você não der comida, se você não der água, se você não cuidar dela, ela não consegue se cuidar sozinha. Não é verdade? É até meio angustiante nós falarmos isso, né? Mas uma criança abandonada, ela está condenada à morte. E Deus quis fazer-se criança. Imagina que risco, claro, com uma mãe santíssima e um pai santíssimo, Jesus foi muitíssimo bem cuidado, mas revela para nós a humildade de Deus. Deus se fez pequenino, Deus se fez inocente, Deus se fez pobre, Deus se fez indefeso. Aquele que tudo pode se colocou aos cuidados do seu pai e da sua mãe. E o que isso nos ensina? Qual é a grande mensagem que traz a nós este rebaixamento de Deus? O evangelho de hoje é muito interessante porque é a continuação do evangelho de ontem. Ontem à noite nós escutamos o evangelho de quando os anjos foram até os pastores e disseram: nós vos anunciamos uma grande alegria. Em Belém nasceu o Salvador.
Então o evangelho começa dizendo: quando os anjos foram embora, os pastores olharam um para o outro e falaram: vamos lá, vamos ver esse grande presente, vamos ver esse grande mistério. E aqui é que eu digo, a contrariedade interna dentro da própria festa do Natal. Deus, que é tão grande, se fez pequeno, e mais do que isso, ele nasceu num lugar onde ninguém esperaria que o Messias nasceria. O povo de Israel até esperava o Messias. O povo de Israel estava na expectativa de que o Messias viria. Para onde eles estavam com os olhos voltados? Para o templo. O Messias vai nascer no templo. Ou para o palácio do rei. O Messias vai nascer num palácio do rei. Estavam com os olhos voltados para os grandes acontecimentos do seu tempo, né? Para as grandes notícias. Se fosse hoje, nós poderíamos dizer para as notícias que viralizam, para aquilo que todo mundo comenta, que todo mundo fala. E de repente o Messias nasce em Belém. De repente o Messias não nasce nem numa hospedaria. Ele nasce no presépio e é colocado na manjedoura. São duas palavrinhas muito bonitinhas que nós usamos para dizer onde Jesus nasceu: presépio e manjedoura. Para trocar em miúdos, para falar na nossa linguagem mesmo, Jesus nasceu num estábulo e foi colocado num coxo. Quem é do interior sabe o que é um coxo. Coxo é o recipiente onde os animais comem. Foi lá que Jesus foi colocado. No evangelho de ontem dizia que era um menino envolto em faixas. São trapos. Jesus nasceu, foi envolvido em alguns pequenos trapos, colocado num coxo e foi aquecido pelos animais e pela palha. Os fariseus nunca conseguiriam imaginar que ele era o Messias. Nunca que eles aceitariam que nesta pobreza seria o modo como o Messias, o Salvador, o Libertador viria até nós. Mas Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita sabedoria, Ele quis se revelar em primeiro lugar aos pobres. Onde o anjo foi anunciar que Jesus tinha nascido, não foi nos palácios, não foi no templo, foi aos pastores, foi aos pobres. Porque só quem tem o coração pobre entende o que é Natal. Só quem tem um coração humilde entende o que é Natal. Quando os pastores chegaram dizendo tudo aquilo que tinha acontecido, o texto nos diz que Maria guardava todas as coisas no coração e meditava sobre elas. Quando falavam de Jesus, ela guardava no coração e meditava. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos de um coração humilde como o coração de Maria. Nós precisamos de um coração cheio do Espírito Santo como o coração de Santa Isabel, que quando viu a Virgem Santíssima ainda grávida, exultou e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Porque aí nós vamos reconhecer que naquela simplicidade, nós vamos reconhecer que naquela humildade, que naquela pobreza está o poder de Deus. O presépio tem uma ligação muito íntima e é muito difícil nós meditarmos sobre ele se nós não levarmos em consideração que o Jesus que nasceu pobre no presépio foi o Jesus que morreu pobre na cruz e é o Jesus que continua pobre na Eucaristia. O Cristo que veio a nós é o Cristo que deu a vida por nós e é o Cristo que continua se dando a nós na humildade, na simplicidade e na pobreza. Por isso, São Paulo vai dizer que a cruz é loucura para os gentios, é insensatez para os judeus. A Eucaristia, para quem não tem fé, é só um pedacinho de pão, mas para nós que temos fé, nós vemos a manifestação do poder de Deus na simplicidade e na pobreza. Essa é a maior graça da nossa fé. Deus se manifesta naquilo que humanamente é um fracasso. Aparentemente Jesus fracassou quando morreu na cruz. Aparentemente ele fracassa quando se dá na Eucaristia. Aparentemente os planos de Deus fracassaram, porque nem onde nascer o menino Jesus teve. Mas no aparente fracasso humano se manifesta o poder de Deus. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho, para que nele nós tivéssemos vida. Porque Deus quis assim?
para que também nós, quando experimentarmos o fracasso humano, quando experimentarmos as nossas limitações, quando experimentarmos a incapacidade diante de alguma situação, nós possamos olhar para o presépio, possamos olhar para a cruz, olhar para a Eucaristia e dizer: no fracasso humano, a força de Deus se faz presente. Por isso São Paulo pôde dizer com tanta propriedade: quando me sinto fraco, é então que eu sou forte. É porque ele reconheceu que Deus se fez pequeno e que para encontrarmos este Deus, nós também precisamos nos fazer pequenos. Queridos e queridas, Natal é a grande festa da pequenez de Deus. Natal é a grande festa deste Deus que é tão imenso que teve a capacidade de se fazer tão pequeno. Que nós acolhamos em nosso coração essa presença amorosa de Deus. Jesus nasceu num presépio, Jesus foi colocado na manjedoura, mas Jesus quer, acima de tudo, estar no nosso coração. Por isso eu dizia: presépio, cruz e Eucaristia. Quando nós comungamos o corpo de nosso Senhor, quando nós o recebemos na Santa Comunhão, ali se faz Natal. Ali se faz presente mais uma vez este Deus que é tão imenso e é colocado num lugar tão simples. O nosso coração se torna essa manjedoura e nós queremos acolher este menino, nós queremos acolher esta presença para que também em nós a força de Deus possa superar todas as limitações e os fracassos humanos. Que nós, alimentados, que nós, preenchidos deste Deus que é tão imenso, mas que se fez tão pequeno, possamos, com as nossas atitudes, possamos com a nossa vida, transbordar a todos aqueles com quem nós nos encontramos a verdadeira alegria do Natal. Transbordar a todos em gestos de caridade, em gestos de fraternidade e levar esse espírito do Natal a todos aqueles com quem nós nos encontrarmos. Que eu desejo do fundo do meu coração a cada um de vocês é que nós tenhamos um santo e um feliz Natal e que o menino Deus nasça em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.